um homem, uma família, numa casa. Exatamente como estamos hoje, somente que a nossa sala é um pouco grande. Mas era Pedro, na casa de Cornélio, levando a mensagem de Jesus. O trecho que acabamos de ouvir em Atos capítulo 10. Mas esse é o trabalho do reino. É isso que eu faço sem parar. De casa em casa, de família em família, pessoa em pessoa. É o que você faz. Porque é assim que cresce o reino de Deus. Então, desde o início, é assim que funciona. Homens que amam Jesus, como acabamos de cantar, acima de tudo, com amor e fé, levamos a mensagem de Jesus para as pessoas buscando o reino. E justamente a multiplicação. É claro que em Atos 10 é uma situação inédita, inusitada. O homem que entrou naquela casa era um judeu. E a família naquela casa era pagã. De fato, o pai de família era soldado, oficial do exército do Império Romano. Então, justamente o que estava acontecendo era histórico. Mas eu vou lhe dizer, gente, quando você atravessa a rua para entrar na casa do seu vizinho, é histórico também. Como é bom. Como desde a minha chegada eu tenho visto tanta gente aqui, que eu posso lhe dizer, que bom de ver você firme em Cristo, feliz, amando o Senhor acima de tudo, levando a mensagem para outros. E aí nos lembramos, aqueles anos passados, como era bom o que Deus fez, mas o que Deus continua fazendo por meio de nós. Então é um homem, uma família, uma casa. Mas o que aconteceu continua até os dias de hoje. E vai continuar até a volta de Cristo. Agora, de fato, o que Pedro falou, nós vamos falar hoje e amanhã. E nós vamos aumentar usando todos os recursos dos 4 evangelhos. É claro que todo o Novo Testamento é muito bom para usar. Mas nesses últimos anos, eu e a minha esposa Jaqueline temos ensinado somente de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tendo nada contra o livro de Atos, muito menos as cartas. Somente que nesses 4 evangelhos é sempre a voz de Jesus que as pessoas estão ouvindo. Então, não há mais aquilo, mas é sua opinião. Não, é Jesus que está falando. Não há, mas é a doutrina da sua igreja. Não existe isso mais. Existe Jesus. E ou as pessoas vão seguir, ou não vão seguir. Porque é como Cornélio. E de fato, vocês já sabem o que aconteceu. O homem quis ouvir. Pedro chegou dizendo, eu estou percebendo que Deus não faz acepção de pessoas. E eu vou contar a verdade de Jesus para vocês. Ele fez e eles foram batizados em Jesus. Não sabemos mais. Nós não sabemos, depois de Cesareia, onde Cornélio serviu o exército romano. Mas eu vou lhe dizer, sem qualquer erro, ele estava servindo primeiro o Senhor Jesus. E indo lá, custeado pelo Império Romano, de cidade em cidade, de casa em casa, ele estava levando a mensagem, exatamente como você faz, exatamente como eu faço. Então, justamente em Atos capítulo 10, no versículo 36,
Pedro diz para Cornélio e para as pessoas da sua casa: vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Pedro não perde tempo. Ele vai ao ponto. Quem é? É Jesus. Jesus é aquele enviado por Deus, veio a Israel e veio justamente trazendo o Evangelho. Evangelho é boa notícia. A mensagem de Jesus é a coisa melhor que alguém possa ouvir. Porque dá não somente rumo para a vida presente, mas destino para a vida eterna. Então Pedro não perde tempo. Depois de dizer, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, ele começa explicando. Vocês já sabem, vocês já ouviram o que Deus fez, mandando Jesus para Israel, trazendo a boa notícia, o Evangelho. E esse Jesus é Senhor de todos. É claro que nós acreditamos, eu acredito, você acredita. Jesus é meu Senhor, Ele é seu. E nós queremos que Ele seja, sim, o Senhor de todos. Mas Ele é o Senhor de todos, uma pessoa por vez, uma família por vez, uma casa por vez. Deus nos levando com essa mensagem. Mas o ponto é que quando Pedro falou isso, ele estava fazendo algo que nunca antes tinha sido feito. Ele, um israelita, falando para um gentio, e uma casa de gentios, de pagãos, e pior, pagãos a serviço do império iníquo que era o império romano. E ele vem e diz, Jesus é o Senhor de todos nós. E antes de sair daquela casa, o que ele falou virou fato. Porque eles confessaram sua fé em Jesus como Senhor e foram imersos em Cristo Jesus. No versículo 43, Pedro termina essa mensagem falando sobre o testemunho de todos os profetas. Quando ele fala sobre o testemunho, ele estava dizendo que os profetas, sem perceber, mas inspirados por Deus, estavam falando séculos antes da vinda de Jesus. E séculos antes da salvação que Jesus traria. E séculos antes da paz que Ele traria. A paz que nós conhecemos pessoalmente. Jesus foi testemunhado bem antes da sua vinda física pelos profetas do Velho Testamento. E essa mensagem, em termos pregado de antemão, não era o Evangelho ainda, não houve a revelação, não era Novo Testamento, era Antigo Testamento. Mas já havia aquela esperança, um dia Deus vai fazer, um dia Deus vai trazer o que esse mundo precisa, e chegou o dia em Cristo Jesus. E não é mais um dia, já é. E é por isso que Pedro está naquela casa. E é por isso que eu estou de casa em casa, você também, levando essa mensagem de salvação. Porque é fé em Jesus que traz o perdão de pecados. Provavelmente algo que você não tinha pensado. Mas um dos graves problemas de judeu com gentio era sim de comer, de almoçar juntos. Algo que para nós almoçar não é difícil, é um grande prazer. Mas o judeu
ia ter que comer comida preparada por mãos imundas. Isso é pela lei do Velho Testamento. Mas em Jesus, não existem mais mãos imundas. Agora em Jesus, todas as mãos são abençoadas. Mas mais do que isso, Pedro já sabia para onde essa mensagem estava indo. Estava indo para a água do batismo. E para batizar alguém, o que acontece? A pessoa batizada entra na água. E quem está entrando? Entra na mesma água. Aquela água agora suja por causa de um pagão. Um judeu nunca na sua vida tocaria em algo tocado por um pagão. Muito menos usar água agora imunda por causa de contato. Você começa a ver o que aconteceu naquele dia. Quanto amor, quanta coragem, quanta fé da parte de Pedro e de Cornélio e sua casa. E quanta festa quando eles obedeceram. Versículo 43 diz: todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Sim, essa é a mensagem, testemunhada de antemão pelos profetas, cumprida cabalmente por Jesus e agora pregado pelos discípulos de Jesus. Então, nesses trechos, nós estamos vendo que os profetas falaram sobre Jesus, mesmo sem perceber e entender com clareza. Hoje nós, que somos do Novo Testamento, temos a explicação. Mas eles que eram do Velho Testamento não tinham. Mas por fé e fidelidade, eles levaram essa mensagem para o povo de Israel. Então Jesus foi previsto pelos profetas. E eles, falando séculos antes de Jesus, dão um testemunho profético e eloquente, que Jesus não veio por ideia própria. Ele veio enviado por seu Pai. É claro que nós sabemos disso, porque ele veio do céu. Mas os homens, os seres humanos, não poderiam perceber inicialmente. Eles acharam que ele nasceram daquela família pacata que morava em Nazaré, não entendendo quais eram seus antecedentes. Mas o testemunho dos profetas mostra como Deus planejou, como Deus cumpriu, e como somos felizardos de sermos hoje testemunhas também. Agora, nós não somos profetas. Nós não estamos falando de antemão. Felizmente, nós estamos falando depois do fato. Não existe mais dúvida. Jesus é quem ele diz que é. E tudo isso é uma boa notícia. Quando falamos evangelho, não é um termo técnico, mas é um termo adequado para dizer quem é Jesus, quem somos nós e quais são as necessidades do mundo. É a melhor notícia possível. Quando abrimos os 4 evangelhos, não é uma surpresa que Jesus, previsto pelos profetas, é muito evidente. O autor da história em Atos era Lucas.
Então nós vamos ver em uns momentos, uns trechos no Evangelho de Lucas. Agora, se fosse no Evangelho de Mateus, você que já leu Mateus já sabe. Quase não pode fazer ou falar qualquer coisa sem dizer o quê? O que diz sempre Mateus? Isso cumpriu a profecia, e aí cita. Sabe quantas vezes eu contei? Eu fiz um mapeamento de Mateus. 22 vezes em Mateus, 28 capítulos, 22 vezes, fala textualmente, cumpriu a profecia. Então poderíamos ir para Mateus e ter um material farto. Mas quando é Jesus, você não precisa falar vez após vez após vez. Uma vez já é mais que suficiente. Por exemplo, em Lucas capítulo 4, Jesus foi para sua cidade, onde ele cresceu. Não Natal, que era Belém, mas onde ele cresceu, que era Nazaré. E ele entrou, como era o costume dos judeus no sábado, na sinagoga. E foi dado para ele o rolo do profeta Isaías. E eu não sei se era já aquela leitura predeterminada ou ele mesmo achou, mas ele leu o início de Isaías, capítulo 61. E quando ele leu, demonstrando respeito para a palavra de Deus, ele ficou de pé, como os homens judeus faziam. Quando ele ia explicar, ele sentou, também para mostrar respeito para a palavra de Deus. Então, ele disse, Lucas 4 e 21, hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Jesus de Nazaré, de volta em Nazaré, lê Isaías 61, que é uma maravilha. Isaías, 700 anos antes de Jesus, falando sobre a beleza que seria a vinda do Messias. Sem Isaías ter os detalhes. E Jesus diz, detalhes eu tenho, eu sou. Hoje se cumpre essa palavra. Jesus não mede palavras. Ele não tem falsa modéstia. Ele diz, eu sou. E ele é. Então Jesus, previsto pelos profetas e assumido por ele mesmo, cumprido por sua pessoa e sua palavra. Em Lucas 19 e 31, Jesus fala para os apóstolos. E ele avisa sobre seu sofrimento, sua morte cruel, mas felizmente sua ressurreição gloriosa. E no versículo 31 de Lucas 18, 31. Lucas 18, 31. Jesus diz, escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Filho do Homem era o termo predileto de Jesus sobre ele mesmo. Filho do Homem já era profecia. Você lê sobre Filho do Homem nos profetas do Velho Testamento. Jesus se chamando Filho do Homem já é cumprimento. Mas ele diz, estamos indo para Jerusalém e tudo será cumprido. E foi. Grande sofrimento, morte terrível, sepultamento, mas graças a Deus, ressurreição. Jesus cumpriu tudo que foi falado sobre ele. Tudo que os profetas escreveram. Sabe de uma coisa? Se as igrejas humanas soubessem disso, eles não teriam mais assunto para aquelas semanas proféticas.
Porque Jesus cumpriu tudo. Não há mais nada, é somente a volta para nos levar para o céu. E nós estamos prontos. Mas, se Ele der tempo, nós vamos estar sentados nessas cadeiras, naquelas salas, com aqueles homens, aquelas famílias, até a volta dEle. Levando a mesma mensagem, pregada na casa de Cornélio. E você pode colocar onde você está pregando essa mensagem, onde quer que seja nesse país enorme, nesse mundo tão grande. E pode saber que Jesus cumpriu tudo que foi falado. Agora, quando Jesus foi ressuscitado, aí justamente Ele mostrou com clareza o cumprimento de todas as profecias. Vocês lembram aquela vez, aquele dia quando os dois, depois da ressurreição, desolados, estavam saindo de Jerusalém para Emaús e estavam conversando. Ai, era tão bom. Por que as coisas boas não duram? Jesus tinha tudo e coitado morreu. E nós, que tínhamos acreditado, estamos sem chão. E aí alguém que eles não reconheceram naquele momento se juntou e perguntou: qual é o assunto? O que vocês estão falando? E eu disse: é somente você que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, que morreu e não temos mais esperança. E vocês sabem o que diz o texto? O texto diz em Lucas capítulo 24, em Lucas capítulo 24, versículos 25 a 27. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Sim, Jesus falou sobre Ele mesmo, profetizado, e as profecias totalmente cumpridas. E não muito depois, eles reconheceram e falaram: é o Senhor. Gente, é o Senhor mesmo, previsto pelos profetas, que cumpriu totalmente o que foi falado. E quando Jesus se encontrou com seus apóstolos, agora 11, porque Judas se suicidou, qual é o assunto? É o mesmo. Lucas capítulo 24, começando no versículo 44. Jesus disse para os 11: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos leis dos profetas e nos salmos. Deixe-me ver, me ajude um pouco. Ele disse que tinha que acontecer que porcentagem? Tudo. 100%. Quando Jesus diz: toda a autoridade me foi dada, quanto sobra para mim? 0. E quando Jesus diz que tudo foi cumprido, quanto vai acontecer? É a mesma coisa, zeríssimo. Não há, porque Jesus cumpriu. É por isso que Ele é o Senhor de todos. Ele não depende de mais ninguém, nem de nada. Então Ele diz:
eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles, para que eles entendessem as Escrituras Sagradas, e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer, e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão de pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. O sofrimento de Jesus, previsto. A ressurreição, prevista. A pregação mundial de perdão de pecados em nome dele, prevista. Tudo foi cumprido o que foi falado. Então nós, como Pedro, estamos indo de casa em casa, de pessoa em pessoa, família em família, com fé e certeza de quem é Jesus. Profetizado, todas as profecias cumpridas nele. Hoje, nós somos testemunhas, não oculares, mas por fé e por experiência. Porque, como eu disse, quando você tem o privilégio que eu estou tendo hoje, de ver homens que 10, 20, 30 anos atrás se converteram a Jesus, e ver a beleza das suas vidas, vocês sabem, Jesus é Jesus, não há outro. Então nós estamos indo de casa em casa, de pessoa em pessoa, em família, levando essa mensagem, porque nós temos certeza de um fato. Nós não sabemos como que vai ser. Nós não sabemos como vai ser a reação das pessoas. As pessoas têm que aceitar o Evangelho. Têm que crer, têm que se arrepender. Têm que ser batizados, sendo discípulos de Jesus. Eles têm que reagir, sim. Mas eles reagindo, nós sabemos algo. Não somente sobre as pessoas que estamos conhecendo hoje e nesses dias, mas sobre as pessoas que vamos conhecer nos próximos tempos. E se Jesus demorar sua volta nos próximos anos, nós temos uma certeza, que esse Jesus que estamos anunciando é o Senhor de todos.